Bom dia, então, seguindo todos os protocolos sanitários, utilizando as máscaras, as luvas. Estamos aqui nos estúdios da TV Vale Europeu e já as filmagens. E, é claro, agora eu vou tirar a máscara para poder trabalhar, mas toda a equipe está ali com distanciamento, tudo correto. Então, bom dia a todos. Neste dia teremos a palestra do professor Oscar Dalfovo. É uma honra recebê-lo, professor Oscar. O professor Oscar foi meu professor de empreendedorismo na época da graduação e ele vai nos brindar uma palestra junto com um outro aluno dele, o ex-aluno dele, o Airan Possamay. E nesse dia, nesse horário, como teríamos aula, convidei alguns dos nossos alunos a participar e interagir com eles. Então, vou pedir que o professor Oscar se apresente e depois o Airan também. A palavra está com o professor Oscar. Ok, muito obrigado, Fábio. É um prazer estar aqui, Airan e todos os alunos, que é o nosso principal foco hoje. Eu, primeiramente, queria fazer uma explanação, né, sobre a nossa apresentação e o que a gente gostaria de transmitir ao aluno nesse momento. Bom, nesse encontro, queríamos mostrar um pouquinho sobre o que eu venho trabalhando o empreendedorismo, né? Como disse o professor Fábio Alexandrini, o empreendedorismo, eu comecei a trabalhar com ele em mais especificamente em 1996, né? Quando, em 1996, um projeto voltado para a nossa área, chamado Softex, que seria software para exportação. Começou a se falar nessa época sobre como fazer empreendedorismo. E aí comecei a estudar o empreendedorismo e tive o prazer, né, de ter o Fábio como meu aluno de graduação no curso de Ciência da Computação. E também, né, o Airan Possamay, que vai se apresentar na sequência para vocês, que também foi, né, o meu aluno, e é uma das maiores honras que tem para um professor é ele deixar um legado, né? E para isso ele precisa deixar alguns discípulos. E aí eu tenho a honra de ter esses dois discípulos, né, trabalhando aqui nessa apresentação. A minha vida acadêmica e profissional hoje, agora nesse ano de 2021, estou completando 47 anos de atividade, né? Mais especificamente, nessa semana agora, né, eu completo então um ciclo, né, e mais 3 anos eu devo de fechar os 50 anos na academia. Mas o bacana disso tudo que eu quero dizer para vocês, alunos, alunas, de estar aqui, compartilhar esse conhecimento com vocês. Esse é o mais importante de tudo, né? E esse é a nossa honra de estarmos aqui. Então, me senti muito honrado pelo convite. São poucos momentos em que a gente possa estar, né, com vocês e socializando todo esse conhecimento. Então, muito obrigado até agora. Eu vou passar a palavra ao Airan, né, que vai fazer a sua apresentação, e depois eu retorno fazendo um resumo, né, uma pequena explanação sobre o empreendedorismo e compartilhar com vocês. Muito obrigado. Vou falar um pouquinho aqui. Obrigado pelo convite, Fábio, e o professor Dalfovo também, mestre aí, né? Também os primeiros contatos que eu tive com empreendedorismo foi lá na Faculdade de Ciência da Computação, com o professor Dalfovo, e a gente vê a importância de falar desse tema, de discutir sobre isso, de entender o que é o empreendedorismo, entender a realidade do que é isso também. Hoje em dia a gente vê um pouco isso sendo muito falado, empreendedorismo, mas entender os percalços, as dificuldades, assumir riscos. Eu sempre falo que empreendedorismo é bastante a capacidade de resolver problema e um equilíbrio psicológico. Então, isso tem bastante no empreendedorismo, além de todos os N outros aspectos relacionados à questão do produto propriamente dito,
ou as práticas de negócio, de gestão de pessoas, gestão de time, estratégias e assim por diante. Mas é legal que eu tive contato com isso lá com o professor Dalfogo, isso foi lá no 2009, 2010, alguma coisa assim, e no grupo de pesquisa, o que mostra também a importância da universidade no cenário do empreendedorismo. Então, lá no grupo de pesquisa, a gente falando um pouco sobre isso, discutindo sobre empreendedorismo. Daí, quando eu tive a disciplina, a gente então desenvolveu um software que ajudava os empreendedores na construção de um plano de negócio, com o professor Dalfovo, lá no nosso grupo de pesquisa. Vocês estão me ouvindo bem? Eu sim. Beleza. Então, a gente teve toda essa possibilidade lá de ter esse contato com o empreendedorismo, entender um pouco da realidade, entender um pouco do que efetivamente é colocar a pele em risco, para depois, então, ter terminado, terminei a graduação em computação, quis ouvir um pouquinho mais, ver um pouquinho mais do que era o empreendedorismo, do que era a administração de um negócio. Fui para o mestrado em administração, onde o próprio professor Dalfovo me orientou no primeiro ano. No ano seguinte foi a professora Mariane, que a gente realmente estudou um pouquinho do empreendedorismo em empresas de sistemas de informação, aqui na cidade de Blumenau. Então foi muito legal a gente perceber o que leva as empresas de Blumenau, o que leva o empreendedor de Blumenau a empreender na área de software, tanto do ponto de vista da cidade, o que a cidade proporciona, e do ponto de vista do que o próprio empreendedor tem em Blumenau, tem código-fonte no sangue, assim, né? Então foi muito legal. E aí, na sequência ali, eu fui para a prática, digamos assim, junto com a minha carreira de acadêmica, de professor. O Dalfogo foi muito importante nesse processo de me mostrar o que era academia, o que era a universidade, do que é ser professor. E ali do final da faculdade já tinha muito claro isso, que eu queria dar aula, é um negócio que eu gosto, me sinto muito bem. Mas depois comecei a empreender, enfim, algumas experiências, alguns tipos de negócio, e hoje estou aqui no nosso escritório, no Centro de Inovação em Blumenau, vendo um pouco do que a gente discutia lá, do que a gente falava nas aulas, falava nos grupos de pesquisa, de um ecossistema de inovação, de estar no centro de inovação, numa iniciativa pública, privada, da iniciativa das pessoas que estão aqui querendo fazer com que isso aconteça mesmo, na ativação desse ecossistema, ou reativação, né, ou reimpulsionamento do ecossistema de inovação aqui em Blumenau. Então, bastante coisa acontecendo aqui em Blumenau, nesse ambiente de inovação, com o Ambicis também, que hoje é o empreendimento que a gente está levando adiante, e a gente se considerando privilegiado por estar aqui nesse ambiente. Depois até vou compartilhar um pouco, quando chegar um momento, de do que a gente pode usufruir desse ambiente de inovação para fazer com que um negócio que está começando consiga começar com maior celeridade, com maior velocidade. Então, depois, no segundo momento, eu vou compartilhar um pouquinho isso com vocês também. Então, passo a bola de novo aí para o professor Oscar Dalfovo para fazer a sua apresentação. Ok, muito obrigado. Que bacana, né, fazer esse resgate e mostrar, né, o conteúdo de um empreendedorismo. A ideia nesta apresentação primeiro mostrar um pouquinho sobre a pesquisa que a gente vem fazendo, o que caracteriza, né, o empreendedorismo, e aí, terminando, passando novamente na conversa para o Airan, e mostrar um exemplo prático. A gente fez questão, né, em convidar, quando conversando com o professor Fábio, em convidar alguém que foi aluno, né, foi orientando nossos discípulos, e mostrar na prática que, além dele ter sido o aluno, ele pôde aproveitar o conteúdo e mostrar o empreendimento, né, que é bem o caso do Airan. Entre ele tem muitos outros, mas a gente optou ele justamente porque agora, recentemente, eles ganharam o prêmio, e aonde ele vai comentar ali que eles estão, né,
na agência de inovação. Ok? Então, bom, eu fico aqui à disposição para depois, se eventualmente algum aluno gostaria e quer compartilhar algum momento comigo, alguma dúvida, lembrando do arroz Dalfovo, né, que é um pouco conhecido já na região. Nós temos o site, que é o dalfovo.com, e qualquer coisa também você pode entrar em contato comigo pelo e-mail, né, pelo dalfovo@dalfovo.com, ou ainda, né, pelos nossos WhatsApp aí, né, que é o 999821890, o DDD 47. Fica à disposição. Da mesma forma, o Airan, né, airan.possamay@gmail.com, ou então, né, no WhatsApp 988269844. Ficamos à disposição. E lembre sempre, né, na hora de comprar arroz, preferir o arroz Dalfovo para ajudar um pouco a família. Bom, continuando a nossa apresentação, né, queria colocar que o sucesso vai vir para todos eles, mas o mais importante antes do sucesso tem que vir o trabalho. E o trabalho, né, o sucesso só vem na frente do trabalho, só no dicionário, né, usando aí um pensamento, né, começando por Albert Einstein, né, que a gente precisa resolver problemas nas empresas. E é assim que a gente começa a pensar no empreendedorismo. Lá, resgatando o início de 1996, não se falava ainda em empreendedorismo, né? Não se falava nada de empreendedor. Na cabeça de todos nós, tudo era empresa e você era dono de uma empresa e esse era, na cabeça de cada um, o empreendedorismo. Mas, na realidade, não, o empreendedorismo começou em 96, 95, por aí, de uma forma diferente, resolver pequenos empreendimentos, né? Resolvo outro, e assim eu vou montando o meu negócio. E isso que é o bacana, porque começou a criar aí uma nova expectativa de uma nova frente, de uma nova versão de empresários, né? Da mesma forma, eu gostaria de trazer lá, começando lá de 96, partindo de Paulo Freire, o ser professor. Eu gostei muito do Paulo Freire, porque em 96, o Paulo Freire ele colocou nesse livro em que eu só consigo ter uma visão diferente se eu me reformar. Porque se eu me formar e eu não me reformar, eu vou sempre ter a mesma forma antiga, né? E eu nunca vou ter uma visão diferente, seja eu um professor, seja eu um empreendedor, seja eu um aluno, né? Seja eu qualquer um profissional. Eu só vou conseguir mudar essa visão se eu me reformatar. Então, senão eu sempre vou estar com aquela mesma forma antiga, que é o caso de vocês, alunos, né? Hoje você está no nível superior. Se você não se reformatar, né, você automaticamente vai continuar com aquela sua visão antiga lá de aluno, né, da educação básica. Então, você sempre tem que estar prestes, sempre tem que pensar nisso, né, de querer me reformatar. Começando em Aristóteles, 384 a.C., vocês vejam que interessante, o Aristóteles foi um dos primeiros empreendedores em que talvez possa ser colocado para vocês de uma forma diferente, mas o Aristóteles, ele acabou criando um primeiro negócio. Veja que até hoje a gente usa o que o Aristóteles criou. Ele criou a marca do tempo, né? E o tempo hoje a gente, todos nós, eu acredito que o mundo inteiro utiliza o tempo lá de 60 minutos. Né? Foi Aristóteles que criou o tempo de 60 minutos.
Antigamente não se falava em tempo, né? Não sabia quantas horas tinha um dia. Só sabia-se o relógio solar, né, em que o dia começava e terminava. E sabia-se que ao meio deveria de ser bem ao meio-dia, alguma coisa assim, mas não conseguiria se fazer esse controle. E o Aristóteles conseguiu, né, determinar o nosso cronologia de 60 minutos. Da mesma forma, ele conseguiu e colocou esse detalhe, né, que é em cima dos 45 minutos, né, no finalzinho, eu consegui resolver o problema. Foi ele também que criou esse slogan, né? Porque até então, todo o tempo era chamado como aion, que você pergunta para uma criança de até uns 6 anos, 7 anos, né? Quanto tempo falta para ele terminar determinada brincadeira? Ele vai responder, não sei, mas eu sei que ainda eu quero brincar mais. Então, ele não tinha o sentido dos minutos, né, da hora. Os pais, às vezes, dizem, só mais 5 minutos. Mas 5 minutos, ele não sabe o que é 5 minutos. Então, antes, o tempo era desta forma, né? Você brinca até você enjoar daquele conteúdo. Então, assim, eu queria dizer para vocês que o empreendedor, ele tem que começar a pensar desta forma. Ele não tem minutos para pensar, né? Ele tem que pensar em que ele tem que ter um desafio, ele tem que ter algo, né, para solucionar na sociedade. E ele tem que pensar desta forma. E lógico, né, tem coisas que tem que ser aos 45 do segundo minuto. Ou faz. Senão você só vai ficar no pensamento e nunca vai desenvolver algo, né? Você precisa desenvolver algo. E muitas vezes o empreendedorismo, nas nossas pesquisas, a gente percebe que 95% deles dá errado. Por que dá errado? Porque ele quer inventar um negócio do zero. Isso não existe. Você tem que reinventar algo que já existe. Se já existe algo, a partir deste algo, eu reinvento e melhoro. Eu vou trazer um exemplo, seriam vários, né? Eu vou trazer o invento da roda. A roda já existe. Eu vou ter que reinventar a roda. A roda, ela é redonda. Mas se você reinventar uma roda redonda de novo, não vai adiantar, porque muitos já fizeram. Assim acontece nas nossas ideias, né? Muitos querem reinventar, mas eles acabam reinventando um restaurante, por exemplo. Mas qual é a sua reinvenção no restaurante? Existem muitas ideias de restaurantes, mas eu tenho que ter alguma coisa diferente nesse meu restaurante, assim como a roda, né? Eu posso reinventar a roda quadrada, uma roda de coração, né? Então, assim, eu tenho que ter um objetivo para com que as pessoas vão utilizar. Se a pessoa utilizar aquela sua ideia, ela virou uma inovação. Se a pessoa simplesmente utilizar, você inventar e um ou outro usar, né, foi apenas uma invenção. Vou inventar aqui essa roda quadrada, mas ninguém vai usar. Só você e sua mãe que achou maravilhosa a sua ideia, né? Que normalmente os pais que acham as ideias maravilhosas dos filhos. Mas não é isso que você tem que pensar. Você tem que pensar assim: eu vou reinventar a roda, mas as pessoas vão ter que utilizar. Assim como, né, o Arquimedes inventou o tempo, como a gente falou há pouco. Todo mundo usa, né, o tempo. Todo mundo olha no seu relógio, né, e todos eles passam a ser aquela invenção a ser utilizada. Da mesma forma, né, eu perguntaria, acredito que todos vocês tenham em mãos um celular. Alguns até estão assistindo esta palestra pelo próprio celular. Aí a pergunta é: você usa o celular? Acredito que 95% a mais, principalmente aluno, acredito que 100% utiliza o celular. Ou seja,
o celular foi uma grande invenção que se transformou numa inovação. Mas o celular não é novo. Para vocês terem uma ideia, o celular é algo que já existia, né, há quase 30 anos atrás. Mas as pessoas começaram a reinventar o celular, que seria um telefone móvel, que até hoje nós falamos sobre aplicativos, né, apps voltados para mobile, de móvel, que o celular já existia, né, há 30 anos atrás. Então, a ideia é não começar do zero, reinventar, reinvente a roda, mas de uma forma diferente. Você vai reinventar um restaurante, mas de uma forma diferente. Agora, com essa pandemia, né, quem não se reinventou como restaurante, quebrou. Muitos restaurantes começaram a fazer deliveries, entregar em casa, fazer sites, atender por web, atender pelo Facebook, alguma coisa desse sentido. Então, assim, não tem só o restaurante. Ele reinventou. Aquele que tinha um mercadinho, aquele que fazia lanche em casa, fazia coquetéis. Bom, ele teve que se reinventar. Então, é essa a ideia que eu quero trazer para vocês. Reinvente, mas a partir de algo que já existe, melhorando alguma coisa. É muito importante, né, colocarmos essa palestra, e aqui fica um compromisso, né, com esse grupo, em que aquele que levar à frente essa ideia de reinventar e criar o seu negócio, falar com o professor Fábio Alexandrini e nos convidar, e aí a sua empresa, né, assim como o Ayran vai falar depois, né, o compromisso você criou o seu negócio, convide nós para irmos lá e tomarmos um vinhozinho na sua empresa e comemorarmos essa sua conquista. Essa que é a ideia. A ideia nossa, em todo momento, é fazer com que os nossos alunos sejam infectados pelo vírus, o vírus do bem. O vírus, né, em que ele sinta essa vontade em inovar, em criar o seu negócio, né, e desenvolver o seu negócio. Que é o caso depois que o Ayran vai apresentar, né, e que ele foi infectado, né, por esse vírus e vai depois contar a sua história de vida. E a ideia é exatamente essa. Foi ele, como aluno, eu percebi que ele poderia ser um excelente empreendedor, lá quando ele era meu bolsista ainda. Bom, quando você tem um negócio, e o bacana do negócio é você colocar esse negócio em algum lugar para desenvolver. E em Santa Catarina, nós temos os centros de inovação. Em alguns locais, né, tem as mesmas características. E a ideia é, quando você tem uma ideia bacana e você quer começar a sua ideia, né, para que ela não morra, essa sua ideia, o bacana é você começar a sua ideia em algum local. E aí você procura, então, alguns locais, como no caso, o Centro de Inovação. É muito interessante, porque dentro desse Centro de Inovação, nós temos as incubadoras de base tecnológica, onde começa a ajudar você a começar o seu negócio. É ali a ideia de incubadora dentro desse Centro de Inovação, é igual à incubadora de pessoas mesmo, né? De crianças, quando ela nasce. Quando ela nasce, ela vai para a incubadora. E lá na incubadora ela recebe um carinho, ela recebe um atendimento, ela recebe um mimo. Se ela não está bem fisicamente, as enfermeiras dão um remedinho, o médico vem atender. E nesse centro de inovação, é exatamente fazer isso, né? A empresa, vocês têm uma ideia, começa essa ideia e ali, né, você vai ter os bolsistas, você vai ter os monitores, você vai ter professores, você vai ter consultores
que vão acompanhar vocês no desenvolvimento dessa sua ideia, melhorar a sua ideia, alavancar a sua ideia, mostrar aonde que você está errando, ajudar você a ser um excelente empreendedor. Até um tempo. Depois de um tempo, é a hora, talvez até, de você manter uma parte dentro da inovação, do centro de inovação, e a outra parte, você sair de dentro desse centro de inovação e, com as suas pernas, tocar o seu negócio. Mas daí você já está preparado, você já está embasado de como que é o mercado, como funciona o mercado, você já está seguro. Ou seja, você já tem estratégias para começar o negócio. Nas nossas pesquisas, nós temos o seguinte: 95% das empresas que entram dentro de um centro de inovação ou de que começam o negócio e são acompanhados com estratégias, com plano de negócio, com acompanhamento, 95% dessas empresas, elas se dão bem, muito bem, e elas dificilmente quebram. Só que ela tem um período muito grande para ela se consolidar no mercado. E esse período significa 5 anos. Os 5 primeiros anos é para você começar a entrar no negócio, ficar no negócio. Depois dos 5 primeiros anos, você vai levar mais 15 anos para se consolidar no negócio. E aí, depois de 20 anos, você está consolidado. E a sua empresa, ela é conhecida, passa a ser conhecida em nível nacional, em nível internacional. Localmente, falando como na área de tecnologia, localmente, que é no nosso caso mais voltado, a gente tem aí grandes empresas, como o WK Sistemas, Senior, daí para frente, veja, empresas outras de mercados que a gente tem aqui voltadas não só na área de tecnologias, mas voltadas às empresas de têxteis, como Companhia Hering, como a Teca, Sulfabril, que tinha antigamente, e assim, você veja que esse já tem um estágio muito maior no mercado. Bom, em resumo, os 5 primeiros anos é para você entrar no mercado. Os 20 primeiros anos é para você se consolidar no mercado. Então, comece dentro de um centro de inovação. Lá você tem ajudas de editais, você tem ajudas de curso, você tem programas da FAPESC que poderão ajudar você a tocar o seu negócio, Então, é por aí que você tem que começar a desenvolver o teu negócio. Sinapse da inovação e daí para frente. Bom, quando você começa algum negócio, você tem que estar atento, ao mercado. Lembrando novamente, se a sua ideia for uma ideia útil, que as pessoas vão usar, automaticamente, passa a ser uma inovação. Eu trago alguns exemplos para vocês, são muito novos, mas assim, vou trazer resgatar, lá de 1996, como eu falei, quando a gente começou a estudar o empreendedorismo. Mas assim, só para ter uma ideia, a gente tinha muito locadoras de vídeos. Você vê, alguém inventou o Spotify e quebrou as gravadoras, Hoje eu percebo, e eu também sou um dos usuários, que poucas pessoas utilizam baixar, uma música no seu celular, no seu computador. Então, veja que antes a gente tinha o MP3, que mudou, a forma das pessoas gravarem as músicas e escutarem as músicas. Você baixava essas músicas, E hoje ninguém nem usa mais isso, Hoje você utiliza o Spotify. Veja, foi algo útil, todo mundo está usando, é um negócio, é uma inovação. Então, o Spotify foi uma inovação. Da mesma forma, eu trago o Netflix para vocês, Quase que
as TVs a cabos, as TV abertas, eu percebo, né, que em sua maioria não utiliza nem mais a TV normal, né? Utiliza somente o Netflix. Você entra lá e assiste o que você quer, a série que você quer, né? Hoje em dia, você não fica mais esperando até a noite para ver aquela sua série, semana que vem para ver a sua série. Você entra lá no Netflix e acabou. Ou seja, é algo útil, todo mundo usa e acabou, né, com as locadoras. Não tem mais as suas fitas cassete, videocassete, né, DVDs, coisas assim. Não tem mais. Né? Por quê? Porque eles criaram uma forma em que as pessoas poderão se utilizar, as pessoas mais se utilizam no seu dia a dia. E é o caso aí do Netflix. Vou trazer o Booking, né? Outros similares. Antigamente, para a gente viajar, a gente ia numa agência de turismo, conversava com eles, pegava um pacote, reservava um hotel, né? Hoje, a gente viaja tudo pelo Booking. Você entra lá, ele procura para você, ele diz para você qual é o melhor hotel, qual é o melhor local, né? E você não paga nada a mais por isso. Ao contrário, você pode cancelar com antecedência. Né? Um pequeno exemplo, né? Eu estive recentemente, peguei umas férias junto com a minha família e eu gostaria de conhecer os meus familiares na Itália. E queria passear lá, dar uma conhecida, conhecer meus parentes. Se fosse numa situação anterior, eu tinha que entrar em contato com uma agência, né, fazer um pacote, pagar por isso, pagar a estadia, pagar... Tanana. Bom, teria que ter um gasto muito superior. Eu entrei no Booking e reservei todos os hotéis. Como eu fiquei 15 dias... Desde a saída até o retorno, fiz tudo pelo Booking. E de casa, do meu celular, né, fiz todas as reservas. Então, vejam, o Booking matou essas agências, né, de publicidade. Da mesma forma, continuamos, né, continuando aí com essa ideia, né, o próprio pesquisa Google. Antigamente, a gente recebia em casa da telefonia uma lista, né, as amarelas que a gente chamava, ou as enciclopédias, né, uma lista para você procurar aquele telefone. O sábio é aquele que sabe encontrar o que quer onde está, e não decorar números de telefones, decorar coisas. Ou seja, você tem o Google o Google Pesquisa, um motor que pesquisa. Antes tínhamos até o Yahoo, né, que essa semana passada encerrou, né, as atividades de pesquisa. Mas, poxa, eles ficaram quase aí 20 anos no mercado, né, desenvolvendo esse motor de pesquisa. Aí entra o Google ali e hoje todas as pessoas perguntam para o Dr. Google. Veja, é algo que o Dr. Google responde para você. Muitas vezes a gente percebe em que você vai no Google, né, o professor passa uma atividade e muitas pessoas vão no Google e pedem a ajuda de como resolver o problema. E o Google responde para você. Né? Então, assim, tinha a Barça, que era uma enciclopédia completíssima, que vendia-se nas casas. Né? Para que isso hoje? Não precisa mais. Né? Entra lá no Google, pesquisa, né, e aí você tem toda a resposta. Tem respostas que você tem que filtrar e outras realmente são respostas importantes. Então, se você tem qualquer dúvida, o que eu percebo no aluno, primeiro ele vai no Google para ver se ele consegue responder, né, a sua pergunta. Eu trago ainda, né, o Uber como exemplo, que matou os taxistas. Né? Hoje, basicamente, quase ninguém mais utiliza, né, o táxi normal. Até se utiliza, sim, né, mas de uma outra forma. Mas eu acredito que, em sua maioria, utiliza o Uber. Né? Veja, é algo diferente. Continua inventando o táxi, mas um táxi diferente. Né? E, então, dessa forma, é o que acaba acontecendo.
o WhatsApp, né? As telefonias, hoje, basicamente, você fala pelo WhatsApp, quase não usa mais o seu telefone normal, o seu telefone em casa, você liga normal pelo WhatsApp, né? Você não pergunta mais para as pessoas assim, você tem telefone, né? O que você pergunta, você não pergunta, você tem um número de telefone. Você já pergunta direto, né? Qual é o teu WhatsApp? E aí as pessoas respondem, lógico, porque a maioria utilizam o WhatsApp. Se você utiliza, é uma inovação, né? Então, veja, alguém percebeu isso e aí colocou essa ideia no mercado. Bom, da mesma forma, você quer vender, você utiliza o LX. Antes você tinha que colocar no jornal, esperavam dias, né? Hoje você coloca lá no LX, as pessoas se encontram, né? É um local onde você coloca oferta e as demandas. E as pessoas vão lá, o LX diz para você quem está vendendo e quem está comprando, e ele fica te avisando. Ou seja, não adianta só você criar um negócio, você tem que criar um negócio proativo, né? Bom, e vai daí para frente, né? A gente tem os e-mails que também, né, já está com os dias contados. Eles ainda servem um pouquinho, mas para quem lembra de umas cartas, né, que a gente mandava, levava em média de 20 a 30 dias, né, para você enviar uma carta. Vem o e-mail e mata, né, essa forma de você enviar as cartas. Continua lá um percentual, mas ele agora ficou clássico, né? Ele ficou um negócio diferente. Você quer mandar um cartão, né? É diferente. Antes você usava ele no dia a dia, assim como o correio eletrônico, né? E hoje, né, com o WhatsApp, você manda uma mensagem, você já olha lá para ver se no azulzinho, né, verdinho, se ele já viu, visualizou. Opa, já visualizou, né? Então, assim, é uma outra forma, né, de você reinventar a roda. Você reinventou a roda de uma forma diferente, né? Daí vai para frente e agora, né, entrando a Tesla com os carros movidos eletronicamente sem você dirigir, né? Autodirigível. Imagina o meu avô, né, que nem tinha, meu bisavô, né, que nem tinha carro na época, né? Que eles andavam de carroça, que era o carro do momento, né? Agora você imagina, nós já andamos de carro. Agora imagina, né, você andando de carro sem poder dirigir, né? O carro faz isso para você. É sensacional, né? É maravilhoso. A inovação nos ajudando no nosso dia a dia, no nosso negócio, né? Mais ou menos nesse sentido. E aí vai, né, essa própria forma de nós aqui estarmos vendo esse congresso totalmente live, hoje totalmente diferente a educação, né? Claro que a pandemia deu uma mãozinha para isso, né? Mas lógico, você percebe que é uma forma diferente, né, de você assistir a aula. Dessa mesma forma que vocês estão fazendo agora. Quem imaginaria aquele jeito tradicional, né, do professor lá na frente falando e você sentado ali, né? O método Piaget, né? Que o Piaget é exatamente esse, o professor presencial lá em cima como ser superior, diferente, e você lá sentado, né, escutando aquela sua aula. Então, hoje é diferente, hoje nós interagimos, o professor interage, o professor pergunta e você interage, né, em tempo real e vendo o professor em qualquer ponto. Então, veja, isto é inovação. As pessoas estão utilizando esse método? Sim, estão usando este método. Então, é uma inovação. Mas o que eu quero dizer para vocês é para que vocês se preocupem, né, que tem muita gente já na frente, mas não é por causa disso que eles estão na frente, não, né? É porque nós não poderemos reinventar algo novo, porque as pessoas, né, as pessoas, elas estão de uma forma diferente. Mas você tem que se preocupar porque já tem muita gente na nossa frente
E não porque eles estão à frente, mas porque eles estão na nossa frente, né? E aí você, como aluno, tem que começar a pensar, aquele lá já está na frente, eu vou ter que chegar perto dele. Então, é nesse sentido que você tem que pensar o negócio, né? Existem alguns tipos de empreendedorismo. Existe o empreendedor de pequenas empresas e existe o spin-off, que é de dentro de uma empresa. Mas eu gostaria de chamar a atenção no startup. Hoje o negócio é você começar um negócio. E quando eu começo um negócio, eu começo como uma startup. Uma pequena empresa, start, iniciar para cima, né? E as startups, exatamente, elas vieram nesse sentido, de começar um negócio pequeno e alavancar. Como é o caso do professor Ayran, que vai dar o seu depoimento da sua empresa, da sua startup, né? Que começou dentro de um parque, né? De inovação. Lá dentro é que ele começou dentro de um Instituto Gene, né? É onde começaram-se a geração de novos empreendimentos, dentro desses distritos da inovação. Bom, são duas formas que eu gostaria que vocês guardassem, né, na mente essa ideia. Quanto mais criativo e inovador, né, mais inovação você vai ter. E quanto maior acontecer isso, mais empreendedor você vai ser. Se você não inovar, você é um empregado, você continua trabalhando dentro de uma empresa. E aí você vira, a longo prazo, um executivo. Então, a ideia é inovar e empreender. Essa é o segredo, inovar e empreender. No passado, o inovar era um dos itens dentro do empreendedorismo. Hoje, não. Hoje ele é separado. Hoje você tem que inovar e empreender, senão você não consegue ter um perfil do empreendedor. Eu gostaria que você pensasse da seguinte forma. Às vezes as pessoas pensam, né, em eu preciso estar dentro de um trilho, eu preciso seguir este trilho para começar o meu negócio. Não pensa assim. Pensa diferente. Empreendedor é mais felicidade do que o dinheiro, não uma trilha, né, que você tem que seguir aquele trilho. Eu diria o seguinte, quando alguém mostra um trilho para você, você pensa assim, opa, mas eu quero ver quais são as trilhas que existem e não um trilho. Eu posso pensar desta forma, sempre pense desta forma, né? Eu posso ver várias trilhas e não só um trilho. Como eu posso ver várias trilhas, eu posso seguir por várias ideias. Eu não vou focar só num negócio, eu posso focar em vários negócios. Vários negócios pensando no Oceano Azul, né? O Oceano Azul é exatamente isso, né? O meu negócio não vai ser um concorrente para o outro, ele vai ser meu parceiro, ele vai estar dentro do meu oceano. O meu Oceano Azul é para você trabalhar junto comigo. São várias trilhas. Esse aqui é a trilha que tem um restaurante, esse aqui é uma trilha que tem um bem-estar, esse aqui é uma trilha de saúde, esse aqui é uma trilha de conhecimento. Ou seja, tudo isso é o meu Oceano Azul. Eu criei a minha ideia e criei e escolho, vejo várias trilhas, né? Então, é exatamente isso. Eu preciso trabalhar nesse Oceano Azul para que eu possa, né, ter os meus parceiros junto comigo. Então, o que você deve sempre de pensar, né, deve se fixar para onde se está indo, mas nunca a forma que eu vou. No empreendedorismo, a gente não tem uma receita de bolo, mas a gente tem, né, pequenas ideias de como você ir para o seu negócio, né? Eu tenho que fixar, eu tenho que usar o meu plano de negócio. O meu plano de negócio tem que ser vivo, e não meramente um papel, para eu primeiro saber aonde que eu vou. Todos vocês são empreendedores. Vocês são empreendedores porque vocês estão fazendo esse curso, porque vocês estão fazendo o curso de graduação. Por isso você é um empreendedor. Então você tem que pensar desta forma. Veja esse curso como várias trilhas. Olha os outros cursos, o que eles oferecem, né? Então pensa desta forma.
de como eu poder utilizar dessas trilhas. Bom, eu quero deixar alguns tópicos, eu fui pesquisando ao decorrer desse período, e o que leva a eu ser um empreendedor? Que ideias, quais são as ideias que eu, como empreendedor, preciso ter? Eu levantei e pesquisei aí quase que uns 10 mil empreendedores, né, em nível nacional. E aí eu fui perguntando várias coisas para eles nessas pesquisas, né, como um TCC, como de uma dissertação de mestrado, mesmo alguns alunos meus de doutorados, e a gente perguntava o seguinte: o que levou você a abrir o seu negócio? O que deu certo o seu negócio? E a gente foi compilando com esses empreendedores todos, e aí a gente levantou alguns indicadores. Eu gostaria de descrever aqui para vocês esses indicadores. E gostaria que vocês pensassem desta forma: quando eu vou abrir o meu negócio, quando eu vou pensar no negócio, né, eu tenho que seguir alguns indicadores para que eu possa ter várias trilhas, para que eu possa ter várias ideias, para que eu possa reinventar algo e que esse algo seja diferente, para que eu tenha um negócio bacana na minha mão, né? Então, é nesse sentido que você tem que olhar. Vou elencar aqui os indicadores que talvez tenha mais, alguns, né? Mas vamos dizer assim, são os indicadores que entendemos que quase todos os negócios têm que ter, no mínimo, esses indicadores, né? Então, são eles, né? Eu tenho que ter uma ideia, mas essa ideia, ela tem que ser útil, que foi o que a gente falou até agora, né? Se ela é útil, ela é bacana, as pessoas vão utilizar, né? Você tem que fazer uma ideia em que todos eles vão se utilizar. Voltando lá de Arquimedes, como ele inventou o tempo, todo mundo usa o tempo? Usa, então ele é útil. Então vejam, desta forma, você reinventou a roda, né? O celular, você reinventou. Você usa o celular? Uso. Quem usa? Quase todo mundo usa. Claro, quem tem acesso ao celular, óbvio, né? Se você usa, é útil, né? Então, é um negócio, tá vendo? Segundo, não adianta só inventar um negócio e ser útil. Ele tem que ser bonito, né? Então, veja, a Apple inventou o tablet, mas o tablet já existia muito antes, só que era feio, ridículo, ninguém usava aquele tablet, né? Mas eles inventaram o tablet diferente, né? Bonito, que as pessoas possam funcionar, possam usar ele é funcional, ele é bacana, ele é bonito. O celular antigo era um tijolão, né? Ninguém quase gostava dele. Depois inventou-se o celular, mais bonito, mais funcional. Você imagina os primeiros celulares, para quem teve acesso, né? No teclado, olha que ridículo, era ABC, numa única tecla. Você tinha que apertar aquilo ali, mas já era um pouquinho funcional, né? E aí inventou-se o Palm Top, para que você possa utilizar ele, e o teclado já ficou lá embaixo. E olha só que interessante, o teclado seguiu os mesmos teclados da máquina de datilografia. Se você olhar o seu notebook, a disposição das teclas são exatamente iguais à sua máquina de escrever. Porque as pessoas utilizam desta forma. Eu reinventei a máquina de escrever. Para vocês terem uma ideia, né, a minha pós-graduação, né, a minha monografia, eu fiz ela numa máquina de escrever, né, que foram quase que 50 páginas datilografando, né? Hoje, a mesma situação vocês fazem, mas não usam mais a máquina de escrever. Você utiliza o seu notebook, né, para você descrever, mas as teclas continuam na mesma disposição. Então, ela tem que ser funcional, né? Então, assim, sempre tenta ser criativo, seja diferente. Não adianta você ser igual às outras pessoas. Se você é igual, não vai adiantar de nada. Você vai fazer o mesmo produto que todo mundo já está usando.
invente algo que ninguém está usando, né? Não adianta também você inventar um clipe verde para ser utilizado em Marte. É só você que vai usar em Marte, né? Então invente, seja criativo para algo que todos forem utilizar. E o bacana de todos, né? Todo e qualquer negócio, toda e qualquer ideia que for útil e as pessoas usarem é inovação. Senão é só invenção. Nós tínhamos um personagem chamado Professor Pardal. O professor Pardal, ele inventava 200 coisas, ninguém usava, só ele usava, né? Então, assim, não adianta, você tem que inovar, né? Assim como a máquina fotográfica, né? Inovou-se, fizeram-se ela ficar móvel, criou-se filmes. Então, assim, veja, se você continuava ainda naquela máquina de bater fotografia, morreu, né? A Kodak morreu. Ela só fazia isso. E aí o celular vem com essas inovações, né? Você bater foto, você fazer vídeo, você conversar. É uma nova era, né? É uma era que a gente está chamando a era do conceito. A era do conceito, você faz as coisas que as pessoas gostam. As pessoas não compram mais marca. Eu não compro mais um Volkswagen. Eu compro um carro que atende às minhas necessidades, né? Eu não compro mais aquela determinada marca. Até tem. Mas, assim, a maioria das pessoas, né, compram algo porque ela gosta, né? Por que ele comprou aquele celular? Porque ele gosta. Está dentro das condições dele, atende o que ele quer, é aquilo que ele gostaria. Eu quero um celular para bater fotos, eu quero um celular que filme, mas não preciso de 200 megapixels. Mas é importante ter um que filme, né? É importante que tenha um espaço físico. Então, veja, a era do conceito é isso. Eu faço o que gosto do que faço. Então, tem que tentar descobrir o que as pessoas gostam, né? Essa é a era do conceito. Mais do que isso, a gente precisa não só motivação, né? As pessoas estão motivadas. Que bacana que vocês estão participando deste evento, né? Mas o mais bacana é a automotivação. Não adiantava o professor convidar todos vocês a participarem deste evento, mas você tem que ter dito, eu quero participar. Eu vou participar porque eu quero. É isso que eu quero aprender. Eu quero aprender um pouquinho. Eu quero compartilhar um pouquinho com o professor Dalfovo, com o Airan, com o professor Fábio Alexandrini, essa experiência que eles têm. Eu quero compartilhar um pouquinho. Então, assim, eu vou lá. Nem que seja por alguns minutos, mas eu vou lá, né? Eu quero me automotivar. Então, é isso que você precisa. Eu continuo na academia há quase 50 anos. Pensa. Por que eu não parei? Porque eu amo academia, eu amo empreendedorismo, eu amo a inovação. E ao tempo inteiro eu levanto, que legal, hoje eu vou ver negócio. Alguém apresenta alguma coisa diferente na TV, alguém apresenta... eu fico impressionado, eu fico abismado, eu fico pensando, que legal que a pessoa teve essa ideia. Olha que negócio maravilhoso, né? Olha só, para vocês terem uma ideia, o WhatsApp, né? Quando foi lançado pelos meninos, ainda pensei assim, que ideia maravilhosa, essa ideia do WhatsApp. Você vai poder conversar com as pessoas. Quando eu era pequeno, o Pelé, né, o rei do futebol, ele fez uma propaganda, isso deve estar fazendo mais ou menos uns 20 e poucos anos, 30 anos atrás. Ele fez uma propaganda da Sony num trem, conversando com a mãe dele, né, ao vivo, e disse assim, mãe, a Sony está lançando, que bom ver a senhora aí, né? É o maior prazer, eu não posso estar presente, mas eu estou lhe vendo nesse meu aparelho. E aí a Sony mostrava um aparelho, que era assim, algo surreal, imaginável na época, você falando com as pessoas e vendo as pessoas. Hoje é natural, né, com o WhatsApp. Então, vejam, é isso, né? Eu tenho que ver o negócio, achar bacana, me motivar e fazer com que aquilo venha a funcionar, aquilo venha a me dar retorno. Mas
Por fim, não menos importante, eu gostaria de dizer para vocês que também é muito, muito legal tudo que a gente está falando. Mas toda e qualquer ideia que você tiver, que você vai criar, você precisa se preocupar com a responsabilidade social, responsabilidade ambiental. Eu preciso me preocupar com os direitos humanos, o autismo, homofobia, negro, afrodescendente. Você não pode ter mais preconceitos disso, né? Você tem que imaginar, né, que algo que você está fazendo tem que atender a todas as classes, né? Veja, agora mesmo com a própria pandemia, né, primeiro está se criando para atender, independentemente, agora estamos na fase, né, de atender as pessoas com comorbidade. Então tem que pensar nisso, tem que pensar nessas pessoas, né? Não posso mais pensar em homofobia. Esquece isso, né? Isso é para os antigos. Vamos pensar em algo agora. Eu tenho que pensar no planeta, né? Não existe meio ambiente. Ué, só na metade do ambiente? Eu tenho que pensar no ambiente inteiro. Então, eu tenho que pensar na responsabilidade ambiental e não mais no meio ambiente. Não existe meio ambiente. Aonde que você vai jogar o seu lixo? Vou jogar fora. Fora onde, filho? Você está jogando fora da sua casa, você continua jogando no ambiente, você continua jogando, aí sim, no meio do ambiente, né? Então, eu tenho que pensar em ambiental, responsabilidade ambiental, direitos humanos, responsabilidade social, né? Tem que pensar nessa parte social. Eu tenho que amar o que eu faço. Eu tenho que fazer o que eu gosto, gostar do que faço. E é isso, né? Eu me considero um empreendedor porque eu decidi como empreendimento lecionar. Eu decidi como empreendimento fazer com que a minha academia, né, e foi esse meu empreendimento, né, que eu comecei há quase 50 anos atrás, né, trabalhar nessa área. Mas sempre eu penso diferente, né? Se eu vou fazer algo, se eu vou tomar uma cerveja, eu tenho que tomar uma cerveja diferente. Por que eu tenho que tomar num copo pequeno, né? Vou tomar num copo grande. Vou fazer de uma forma diferente. Foi isso que eu pensei na academia, né? Por que eu só vou lecionar as disciplinas tradicionais? Não, eu quero lecionar algo que seja importante para todos eles, algo que todo mundo possa utilizar, algo que todo mundo vai... É importante, é útil a disciplina de empreendedorismo dentro de um curso. Essa era a minha maior dúvida lá em 97, 98. É importante ter essa disciplina. E aí eu comecei a fazer essa pesquisa para saber se realmente é empreendedor ou não. E hoje nós temos uma pesquisa em nível nacional. Todas aquelas pessoas que passam pela disciplina do curso que tenha dentro do curso empreendedorismo, você percebe em que desse pessoal... 10% viram empreendedor. Todos aqueles alunos que têm essa disciplina, né, dentro, em nível nacional. E aí eu tinha uma grande preocupação para saber se nós aqui na região, né, no Vale do Itajaí, no Alto Vale, se a gente tem realmente esse mesmo percentual. Se esse percentual é realmente bacana, se esse percentual realmente é importante, se chega a 10%, a 12%. E eu fiquei muito feliz, e é muito importante. Eu pesquisei 10 anos de empreendedorismo recém-saídos da academia. Eu pesquisei 10 anos, alunos recém-saídos da academia. Desses 10 anos, eu pesquisei quais... E que percentual desses abriram o seu negócio, deram continuidade à ideia de empreendedorismo, aquele que teve a disciplina de empreendedor. Eu fiquei muito feliz, né, porque o percentual em nível nacional é 12%. E nós aqui na região é 24% das pessoas que saem dessas nossas instituições de ensino superior que têm a disciplina de empreendedorismo, abre o seu negócio e toca o seu negócio para frente. Bom, eu gostaria de falar ainda muito mais, mas eu entendo que a gente tem um tempo,
né, para nos dedicarmos a esse evento, né? E eu gostaria de encerrar a minha fala em dizer que, num primeiro momento, foi um grande prazer, um prazer enorme. Fiquei muito feliz com o convite do professor Fábio Alexandrini, né, em participar desse momento e compartilhar isso com vocês. Foi muito prazeroso, muito obrigado. Vocês são muito importantes para nós. Vocês fazem a diferença da academia, vocês fazem a diferença do negócio. O concorrente de vocês não está aqui em Blumenau, não está aqui em Rio do Sul, não está aqui em Santa Catarina, não está aqui no Brasil. O concorrente de vocês está lá na Europa, está lá na América do Norte, né? Esses são o concorrente de vocês. Então, assim, pense diferente. Pense em algo que seja útil, algo que seja inovador para que você possa ter o seu grande negócio. Pensa no Oceano Azul, né? Não pense que os outros são teus concorrentes aqui, e sim são teus parceiros. Né? Você pode inovar em várias coisas. Você pode inovar no teu negócio, no teu produto, no processo, né? Você pode inovar em você mesmo, né? Você pode inovar em você o tempo inteiro. Eu vou passar a palavra ao Ayran Ariné Possamay, né? Ao qual, nesse momento, eu gostaria de externar a minha imensa gratidão e agradecer a Deus por ter conhecido esse garoto, né, que foi meu bolsista lá há mais de 10 anos atrás, né? Ele estava lá espetando cabos no laboratório de informática. E eu pensei assim, poxa, esse garoto eu vou infectá-lo com o vírus do empreendedor. E ele é um dos nossos legados, né? É um dos nossos discípulos, em que deu muito certo. E ele absorveu a academia, né? Ele se automotivou, ele se envolveu com tudo. Desde então, eu convidei para ele fazer parte dos nossos grupos de pesquisa. E para a minha felicidade, ele só não fez parte do grupo de pesquisa, como ele desenvolveu um ambiente empreendedor na nuvem comigo. Ele foi um excelente bolsista, foi um excelente aluno. E a sequência é exatamente isso que aconteceu, né? Ele continuou a academia como professor, né, lecionando em outras instituições, e hoje, né, ele é um colega de trabalho, mas mais do que isso, né, ele é uma pessoa em que é o nosso legado. Da mesma forma, o professor Fábio Alexandrini, é um orgulho muito grande, né, em poder estar aqui com você, agradecendo esse momento. Só para os alunos saberem, além dele ter sido meu aluno, né, há muitos anos atrás, bem antes do Ayran, né, veja que é tão bacana esse legado que a gente deixa, que hoje nós dois somos avaliadores, né, do MEC. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, nós dois, né, somos avaliadores e, em algum momento, nós partimos desse princípio, né, em algum momento, nós partimos juntos dessas avaliações, ele junto comigo, né, e às vezes eu avalio junto com ele essas instituições do Brasil afora. Então, é muito honroso estar aqui. Queria encerrar a minha fala, né, dizendo que eu sou muito feliz em poder dizer que eu, né, tenho essas pessoas no coração e tenho elas junto de cada momento. E um prazer em conhecê-los a cada um de vocês, né, a gente olhando essas figurinhas aqui embaixo e vendo assim que vocês estão aqui participando. Muito obrigado pelo momento dedicado a mim. Então, posso ir? É você. Show de bola. Eu agradeço de novo a oportunidade. Primeiro, vindo do professor Fábio Alexandrini, lembrar de mim também, junto com o professor Dalfogo. Quando o Dalfogo convida para algum momento, eu nem penso duas vezes, né? Já vem a resposta óbvia, que é sim, para aceitar o desafio, porque sempre é algo legal, algo surpreendente, um momento legal, descontraído, quando vem do mestre Dalfogo aí, né? Então, para mim, na verdade, é uma honra, uma felicidade, conseguiu me infectar lá nos laboratórios, quando eu ficava espetando cabo de rede para aqui e para lá, queimava um computador, outro ali, né?
enfim, estava naquela vibe lá dos laboratórios mesmos, né? E naquele momento eu digo como a vida, a gente vai girando o volante da vida conforme as oportunidades que vão aparecendo. Então, é um momento de sorte, de entrega, de estar sempre atento, estar sempre bobo, né? Olhando o que pode estar acontecendo ao redor, né? Quando você está muito, vamos lá, inovar ou querendo fazer algum produto, fazer alguma coisa, quando você está muito focado lá no resultado final, eu tenho que ter um resultado positivo, eu tenho que fazer um produto, eu tenho que ter resultado, ou que nem o professor Dalfovo comentou antes, eu tenho que fazer isso por causa do dinheiro. Isso é muito difícil. Nos 3 primeiros meses, nos 6 primeiros meses, quando tu está muito focado lá no resultado, em ter o retorno daquilo, você já vai desistir logo. Então aproveitar muito a oportunidade, estar sempre atento, conversar muito. Eu acho que foram desses momentos lá, quando tive os primeiros contatos com o professor foi em 2008, aproveitar a oportunidade, porque nós somos resultados das nossas próprias escolhas no final das contas. Por muitas vezes a gente não percebe isso. Por muitos momentos parece que a gente está somente sendo guiado, só indo, né? Mas lá no fundo a gente é realmente fruto de escolhas e aproveitar essas oportunidades, né? Pôr a faca nos dentes para ir em diante e fazer coisas diferentes. O professor comentou ali do aplicativo do Ambiente Empreendedor que a gente desenvolveu lá no grupo de pesquisa. Isso começou em 2009, a gente foi até 2012 com esse projeto, que era um aplicativo para web mobile. Ali de 2009 a 2012 a gente está pensando nisso. Hoje, para mim, eu consigo perceber o quão diferente que era, assim. Tá entregando um aplicativo para rodar na internet móvel, no ano 2012. 2009, 2012 não faziam nem 10 anos que a internet ADSL estava popularizada no Brasil, né? Não existia nem essa onda tão grande ainda dos aplicativos, era algo que estava começando e a gente já estava ali pensando nisso, conseguindo entregar um ambiente para desenvolver plano de negócio, tanto no computador como no celular. Então, um desafio muito legal. Correr atrás muito disso. Que foi outro ponto levantado aqui, olhando do ponto de vista prático. É muito legal que o trabalho só vem antes o sucesso só vem depois de muito trabalho. E o suor é a água benta da testa. Então, resolver muito problema antes de ter um sucesso. Se é que você consegue perceber o momento do sucesso, né? E se ele não é um estado contínuo que você tem que manter. E isso é muito legal. Dessa perspectiva de um negócio inicial durar os 5 anos, a gente ter isso em mente, que realmente foi muito interessante, foi trazido pelo professor. E trazendo agora para a realidade de onde a gente está hoje no Ambicis, que é o projeto que a gente vem tocando hoje, aqui dentro do Centro de Inovação, que é um software para gestão ambiental, pensar qual que é o problema do meu cliente que eu amo. Eu acho que o detalhe está muito aí. Há um tempo atrás, isso ficou muito nítido para mim, numas conversas que a gente teve aqui no Centro de Inovação. Eu amo o meu produto ou eu amo o meu cliente? Ou eu amo o problema do meu cliente? A gente optou muito, a gente colocou até aqui na parede, o problema que a gente ama aqui é o problema do meu cliente, que é a gestão do tempo, efetivamente. E durante todo esse problema que a gente tem que resolver lá do nosso cliente, quantas mudanças a gente tem que fazer ao longo desse caminho, ao longo dessa jornada aí, né? Ao longo de todo esse caminho, para a gente conseguir resolver essa situação lá do gestor ambiental, que é o nosso caso. O que eu tenho que me reinventar ao longo do tempo, o que eu tenho que fazer ao longo do tempo para conseguir resolver o problema do meu cliente e aquele problema que eu amo. Objetivos e referências. Eu preciso pôr um objetivo e uma referência lá na frente para saber minimamente onde eu quero chegar. Se eu não souber onde eu quero chegar, eu possivelmente não estou indo a lugar nenhum. E aí sim, não ter aquele objetivo indo por um trilho, como o professor Dalfogo disse, mas sim por trilhas. Lá no meio do caminho, para chegar lá naquele objetivo, eu posso escolher uma outra trilha.
que talvez leve mais tempo, mas vou entregar algo melhor, ou que leve menos tempo e eu consiga entrar mais rápido no mercado. Então, isso é muito importante. Vou compartilhar minha tela aqui só para tentar trazer um pouco do nosso momento, que eu acho que é legal a gente compartilhar e me sinto muito bem em compartilhar isso que a gente que tá acontecendo com a Ambicis hoje, com o produto que a gente está desenvolvendo, porque a gente é muito fruto também de iniciativas dessa tríplice hélice que a gente diz, né, do trabalho da universidade junto com a iniciativa privada, né, com as empresas, junto com a iniciativa pública, com o governo, prefeitura, estado, governo federal. Então a gente é muito fruto disso e eu acho que é legal a gente compartilhar um pouco, porque é possível fazer. Blumenau está num ecossistema muito legal, o Rio do Sul tá muito legal, tem me surpreendido muito, assim, eu que estou um pouco distante, estou achando demais o que está acontecendo ali em Rio do Sul. Vai ter agora um evento lá que até achei muito legal o nome que eu estava vendo esses dias, Nova Valley, alguma coisa assim, né, fazendo trocadilho com o Vale, e também um ecossistema muito legal, a gente precisa aproveitar, né, estar se inserindo, se aproximando da oportunidade, indo até ela, né, não esperando que ela venha até a gente, e a gente aqui do Ambicis desfruta muito disso. A gente estava até janeiro do ano passado, a gente estava no quarto da minha casa, essa era a empresa, para então em fevereiro a gente tentar ir para a oportunidade, a gente entrou num coworking em fevereiro de 2020 para tentar fazer com que algo acontecesse mais, que a gente conseguisse se conectar, estar sempre atento com o que está acontecendo. Já foi um passo. Para em janeiro agora de 2021 a gente vir para um centro de inovação. Então a gente realmente está nesse conceito de ser uma startup, de ser uma empresa iniciante, que está começando as suas atividades. Startup é um nome bonito para uma empresa que está começando as suas atividades. A gente é muito nesse caminho de desenvolvimento de software para gestão ambiental. Então a gente é bem nichado, bem focado, é isso que a gente faz, olhando para a complexidade da natureza, do meio que a gente vive, né, do meio ambiente aí, né, ou do todo ambiente, né, professor Del Fogo. Olhando a necessidade de quem está trabalhando com a gestão ambiental, dos riscos de perder prazo, na natureza não tem Ctrl+Z, não é que nem no computador, que é fácil desfazer alguma coisa, na natureza, então, uma perda de prazo pode impactar gravemente no conforto da vida de uma pessoa, na cidade que a gente vive, inviabilizar a vida em algum determinado momento, organizar arquivos que comprovem isso, auditorias, mitigar riscos ambientais, sociais, principalmente econômico, quando a gente fala de ESG, meio ambiente, saúde e governança, que hoje em dia grandes corporações já têm isso como base fundamental para o seu negócio, do ponto de vista econômico, propriamente dito, e não só de sustentabilidade e meio ambiente, mas eu só vou comprar da sua empresa se você tiver práticas sustentáveis, se você tiver responsabilidade social. Então, isso já começa a se referir diretamente ao ponto de vista econômico, gerando danos econômicos, prejuízos econômicos e de imagem quando a gente está falando de sustentabilidade e de meio ambiente. E meio ambiente não é só uma árvore, não é só um rio, vai muito além de preservação ambiental ou de conservação ambiental também. A gente está mais aqui para o contexto de preservar o meio ambiente e não deixá-lo tão intocável assim quando a gente está falando das cidades, mas vai também para barulho, para o ponto de vista do meio ambiente da cidade mesmo, como que a cidade é confortável para eu estar ali dentro, com uma indústria de um lado, um prestador de serviço do outro lado e a população ali no meio, né? Então, a gente resolve muito hoje essa questão da gestão ambiental do ponto de vista de cumprir prazos, que é uma complexidade muito grande, organizar os arquivos associados à gestão ambiental e distribuir a atividade, porque hoje a gestão ambiental é uma área multidisciplinar que depende desde o engenheiro ambiental até um advogado, um engenheiro de minas,
um engenheiro florestal, um biólogo, enfim, muita gente para conseguir fazer com que uma indústria possa se instalar aí numa região industrial, ou perto, até mesmo perto da nossa casa, ou para que um prédio possa ser construído. A gente tem todo esse aspecto do ambiente que está sendo inserido aquele empreendimento. A gente economiza o tempo e entrega mais qualidade para quem está fazendo a gestão ambiental. E trazer um pouco, né, o que eu comentei ali no início de compartilhar o que está acontecendo com a gente. Eu acho que principalmente é ter um propósito. O nosso propósito aqui, eu estou empreendendo e não só pelo dinheiro, embora ele seja importante em vários momentos, porque a gente precisa existir, e é só por causa dele que a gente existe, senão isso vira um projeto filantrópico, e também seria legal, mas a gente precisa fazer o negócio acelerar. Então, ter essa motivação para isso aqui acontecer no dia a dia, ter um propósito bem definido, o que eu estou entregando efetivamente para a sociedade, o que eu estou entregando de resultado para o bem-estar social, e a gente procura sempre reforçar isso, que o que a gente está fazendo, num primeiro momento, é para o gestor ambiental, fazendo com que ele tenha sucesso na prática laboral dele, no trabalho dele, nas entregas que ele tem com o meio ambiente, ou seja, para ele ter sucesso nisso, e esse sucesso dele vai se refletir em bem-estar dele, ele alcançar os sonhos dele, ele realizar as conquistas dele, ter os momentos de descontração e que todo mundo quer ter. E no segundo momento a gente está entregando um meio ambiente melhor para a sociedade. Então é isso que a gente vê no Ambicis como um propósito final lá, o que pode alimentar a gente e também nos motivar no dia a dia. Então, do ponto de vista de práticas de inovação lá, algo tão necessário para o empreendedorismo hoje, como o professor Dalfovo comentou, do ponto de vista de uma startup, é criar, testar, avaliar, errar, né? Talvez eu teria colocado aqui, e corrigir rápido. Corrigiu, cria, testa, avalia, corrige. Cria, testa, avalia, corrige. E isso vai acontecendo muito direcionado no cliente. Acho que qualquer negócio tem que efetivamente ser focado no cliente, mas quando a gente está falando de um negócio, de uma startup, isso é muito mais necessário ainda. A gente está criando o que é necessário para o cliente agora, nesse mês, o que é necessário para o cliente agora nesse semestre, nesse quarter, e assim por diante, para entregar valor rápido para ele, para resolver rápido o problema dele, e ele ter essa percepção de valor sendo gerado. E, claro, tem times e processos enxutos, todos os processos, atividades, gerando pouca burocracia, poucas etapas, e sim focado na entrega e no resultado, sem muita preocupação com excesso de formalização ou excesso de controle, mas sim ter uma burocracia na medida certa, um controle na medida certa, para a gente conseguir olhar para o nosso objetivo e saber que a gente está nas trilhas que provavelmente vão me levar até lá. Então, essas três coisas que estão aqui embaixo, Centro de Inovação, Startup SC, Inovativa Brasil, que vieram aí nos últimos 4 meses para a gente, simplesmente me dizem assim: isso pode aumentar a probabilidade da sua startup, do Ambicis, ter mais sucesso. Não é um carimbo de sucesso, né? Muito longe disso. A gente tem os 5 anos, que foi comentado antes, para isso, para a gente ter uma primeira etapa de estabilidade, de estar em algum lugar que a gente pode agora começar a se preocupar com outros aspectos de gestão, de governança, e aí de uma empresa de realmente maior maturidade. A gente ainda é uma empresa imatura e que está a cada dia sendo amadurecida por estar nesses 3 programas, por exemplo, nesses 3 momentos aí, podendo apertar ainda mais rápido no acelerador, o que efetivamente leva a uma possibilidade maior de sucesso, entregando essas respostas mais rápidas. Então, falando aqui desses 3 momentos que são muito legais para a gente, até num evento que a gente participou ontem da Fiesc, perguntaram quais deles eu colocaria, me deram 10 moedas, em quais deles eu colocaria as moedas, né? Como eu dividiria a moeda entre esses 3 potinhos aqui: Centro de Inovação, Startup SC e Inovativa Brasil. Ainda é muito difícil de pensar isso.
A gente está começando agora, no dia 16 de abril a gente foi aprovado no Startup SC, uma semana depois aprovado no Inovativa Brasil, e o Centro de Inovação a gente foi aprovado já em janeiro, 4 meses que a gente está aqui dentro. Então é bem difícil, mas os 3 aqui nos surpreendem. Os 3 são o give back do governo para a gente, dos impostos que a gente paga. Então a gente não está... No Centro de Inovação, a gente paga um valor que hoje, para mim, eu acho que é quase que simbólico. No Startup SC Inovativa Brasil, a gente não despende de recurso financeiro nenhum, a não ser a nossa faca nos dentes efetivamente. A gente realmente está dedicado 100%, não pode faltar, tem que estar lá, tem que entregar, tem que ter resultado, e isso é a nossa dedicação. É pressão mesmo, é fazer, é entregar. E é só assim que a gente vai conseguir ir para frente. Sair da inércia, sair de estar parado para conseguir ir para frente. É só assim que a gente vai ter resultado. E eu acho que o Startup SC e o Inovativa Brasil estão assim. Se você não está disposto a ir para frente, não está disposto a colocar a faca nos dentes, cara, nem vai nessa. Escolha outro lugar, não esteja aqui. É realmente para agir, é para fazer, é para correr atrás, para ter resultado. E os benefícios do resultado só vão vir depois do resultado ser entregue. Não acha que você vai ter benefício antes disso tudo, não. É muito trabalho, mais um pouco de trabalho, para daí o sucesso, que nem o professor Dalfovo comentou antes. Então, o trabalho vem antes do sucesso, e vem muito antes. E o Startup SC e o Inovativa Brasil são bem claros em relação a isso. O Centro de Inovação hoje, em Blumenau, foi inaugurado no mês de janeiro. Ali a gente começou a vir para cá em janeiro. Hoje já está um ecossistema muito vivo, muita gente aqui dentro. Essa semana mesmo está vindo um café aqui que vai ficar no hall de entrada. Então, todos vocês que estiverem vindo um dia para Blumenau são convidados a vir no Centro de Inovação, na sala 408 aqui do Ambicis. A gente vai receber vocês, tomar um café. Não vai ser o vinho, né? Vai ser um café, mas está valendo. Hoje são 13 centros de inovação no estado de Santa Catarina. É uma iniciativa puxada pelo governo do estado, com apoio das cidades, dos municípios e dos ecossistemas locais. Então, aqui em Blumenau, isso é muito bem fácil de ser percebido, da parceria das universidades com a prefeitura e com o governo do estado, cada um dando a sua contrapartida, cada um dando o seu movimento e criando esse ambiente que a gente está aqui, de possibilidade de reduzir estruturas que travariam um pouco as nossas atividades, de criar um networking, conexões, para eu conseguir resolver rápido os problemas, tirar dúvidas que passam na gestão do meu negócio. Basta eu abrir a porta aqui do escritório, atravessar e conversar com uma outra pessoa que já teve um problema parecido. Workshops que acontecem semanalmente aqui. Uma semana é sobre desenvolvimento do cliente, outra semana é sobre questões legais, né, de compliance, outra semana é precificação, outra semana é comercial. Então é um ambiente muito vivo que realmente está acontecendo, é algo lindo realmente, e que hoje para a gente só nos deixa feliz e nos entrega muita coisa. O Startup SC é um movimento aí, principalmente do Sebrae, que puxa. O programa acontece em quatro cidades sedes, digamos assim. No Startup SC, inclusive, eu acho que são 2 ou 3 startups de Rio do Sul que também estão participando do Startup SC. Foram só 10 empresas selecionadas aqui da região de Blumenau, então eu acho que são 3 que são de Rio do Sul, e participam de mentorias. Agora vai começar quinzenalmente, sobre muitos aspectos do que acontecem dentro de uma startup, com pessoas que já passaram por esse jogo, já evoluíram muitas fases nisso. A gente teve agora recentemente sobre computação em nuvem, o próximo vai ser sobre desenvolvimento do cliente. Então a gente vai colocando as caixinhas em ordem aqui, organizando o que é o principal foco nosso na gestão de um negócio que está começando com pouca maturidade e que precisa se organizar para conseguir entregar mais. Aí o Inovativa Brasil também, então aí já não é mais um programa estadual, como é o Startup SC. O Inovativa Brasil é um programa nacional, onde foram selecionadas 400, na verdade eram para ser selecionadas 400, foram selecionadas 386 startups no Brasil.
para participar do programa. E vai também ter uma série de mentorias e no final lá um último passo para investimento. E que também vai entregando vários aspectos que a gente tem que ir amadurecendo ao longo do processo. Então, isso aqui é algo que está muito vivo para vocês, para quem está assistindo aqui, para quem é aluno, para quem já se formou. É algo que as portas estão abertas. A gente está num ambiente muito privilegiado, até é excesso de privilégios que a gente vive aqui em Santa Catarina, na nossa região. Para a gente ter uma noção, o PIB do agro em Santa Catarina é 7%, o PIB de tecnologia da informação é 6% do PIB. Pensa o que é isso, né? Por lado a lado, essas duas potências econômicas, a gente está quase igual. Formação de profissionais, a gente ainda tem profissionais, existem locais que está ainda muito mais difícil encontrar profissionais que consigam dar suporte e movimento para os nossos negócios que estão sendo gerados. Então, é um ambiente muito propício à inovação, o estado de Santa Catarina dando vários instrumentos, e o professor Dalfo comentou do startup, de outras iniciativas do Sebrae ali, do Sinapse da Inovação, tem o Centelha, tem N outros editais que vão até mesmo lá mais para o aspecto da ideia e conseguir fazer alguma coisa acontecer. Aqui no Centro de Inovação vai ter um workshop sobre quem está querendo começar a empreender, que está na ideia. O Centro de Inovação já está para quem está um nível um pouquinho mais adiante, já tem um negócio acontecendo. O Startup SC Inovativa também um pouquinho mais adiante para quem está com um cliente, já está com a startup numa fase que acabou de iniciar a operação com clientes pagantes e tem alguém usando essa plataforma, né? Os Startup SC já estão, digamos, no segundo ou no terceiro estágio de maturidade, mas o Synapse e o Centelha ali já estão no aspecto que a gente consegue lá validar, procurar o Product Market Fit, se realmente eu atendo uma demanda da sociedade e qual o tamanho dessa demanda também. Então, a gente está num ambiente muito legal aqui em Santa Catarina e num país que é cheio de problemas. Ou seja, o cenário ideal para você fazer soluções. Então, como que eu vou fazer soluções para esses problemas? Como eu vou resolver esses problemas? A gente vai pensar aí num país como os Estados Unidos, que já tem muita coisa estabelecida lá, que a gente ainda está longe de chegar, de necessidades básicas. A gente poderia falar da pirâmide de Maslow aqui, por exemplo, das necessidades básicas que já são atendidas lá nos Estados Unidos há muito tempo. Isso vai desde de alimentação, para transporte, para emprego, e assim a gente vai evoluindo das necessidades básicas. Se a gente vai olhar para a grande maioria da população brasileira, muita necessidade básica não está sendo atendida. A emprego, por exemplo, uma das segundas necessidades básicas é muito difícil. Então, a gente está num país propício. Vai falar de fintechs. Poucas pessoas no Brasil têm conta bancária, por incrível que pareça. A gente tem aí quase 50% da população brasileira desbancarizada. Ainda realmente está no papel, no dinheiro no papel, e a conta corrente é difícil acessar. Então, por isso que inovar na área de financeira está dando muito certo aqui. É muito mais possível o resultado do que em países, por exemplo, Estados Unidos, que já tem mais de 200 bancos, mais um monte de bancos digitais, e a gente aqui no Brasil, a gente tem um monopólio de 5 bancos tradicionais que agora vêm sendo desafiados por essas novas fintechs. Então é isso, motivação no dia a dia, na minha percepção do empreendedorismo, é realmente se motivar no dia a dia, é psicológico, é resolver problema, e o empreendedorismo no dia a dia do emprego, do trabalho que a gente está, na posição que vocês estão dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, é empreender também, é o intraempreendedorismo, é pôr a faca nos dentes, é muito trabalho antes do sucesso também. Não só do ponto de vista do empreendedor, que está skin in the game, que está colocando a pele em risco, mas de você também que está tendo uma posição dentro de uma empresa. Você também tem que ser skin in the game, você também tem que se colocar em risco para você conseguir ter o sucesso no momento seguinte. Então, você também está empreendendo quando você é um empregado. E isso é importante. O sucesso vai vir depois de você empreender. Seja você um empregado, um empresário ou um empreendedor, né? A gente pode tomar isso como três coisas distintas. Mas o empreendedorismo e a inovação é essencial para qualquer um dos três. E é a capacidade de resolver problemas e é manter o psicológico estável
Não é simples, não é fácil, mas é no dia a dia, nutrindo isso, tendo propósito, tendo seu objetivo. Pô, eu quero ser foda nisso. E o Ambicis, eu quero ser o melhor software de gestão ambiental do Brasil. Eu quero ser o melhor nessa posição dentro dessa corporação. Eu quero ter esse resultado. Eu tenho o meu objetivo, é lá que eu quero chegar. Então é só a partir disso que vai ter movimento, que você vai sair da inércia para conseguir chegar a algum lugar. E aí, voltando lá para o professor Dalfovo, para as trilhas que eu vou escolher para conseguir chegar nesses resultados. Era isso que eu tinha para compartilhar um pouco da nossa experiência aqui, do que a gente vem passando com o ambiente que a gente está, com os programas que a gente está tendo. E muito obrigado de novo, professor Fábio, pelo convite, por ser lembrado, pelo professor Dalfovo também lembrar de mim, é sempre legal, estou sempre à disposição de vocês dois. Muito legal ouvir a experiência de vocês. Eu sempre lembro de frases do Dalfovo, principalmente, porque a gente estava muito no dia a dia, e às vezes claro, da minha prática de professor, do teórico chato e do prático insistente, do meio termo, algumas coisas que vão fazendo assim. Eu lembro lá de uma vez que o professor Dalfovo, talvez nem lembre ainda, que me deu aquele disquete quadradão, que me mostrou o cartão perfurado, como que era programar, e por muitas vezes a gente não percebe essa mudança, que às vezes o Dalfovo não tivesse me colocado isso muita coisa mudou para a gente estar onde a gente está agora, e às vezes a gente não dá valor de como as coisas já estão muito aceleradas, estão muito rápidas, de que, eu consigo pagar um boleto aqui sem sair de casa, sem sair de onde estou no trabalho, estou no corredor, estou no ônibus, pagando uma conta, transferindo dinheiro. Meu Deus do céu, isso é extraordinário. Só que a gente fica chateado, fica transtornado quando o aplicativo dá um erro. Ali que, não consegui fazer. Se tu tentar no momento seguinte, você vai conseguir fazer. Mas vamos voltar aí. Eu estou com 31 anos de idade, mas se a gente voltar 10 anos na história, como que era pagar um boleto? Volta 20 anos, como que era? Então, eu acho muito legal a gente olhar, para fazer também essa retrospectiva, eu olho muito para o Dalfovo, para o Alexandrini, né, ter esse olhar mais amplo, mais num contexto geral, né, e para poder olhar para frente também, né, para imaginar com o que eu estou fazendo agora realmente também vai ser essencial para daqui 1 ano, para daqui 5 anos, né? Como é que vai estar lá na frente? Como que o Ambicis vai estar daqui 1 ano, daqui 3 anos, daqui 5 anos, né? Enfim, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo momento, eu fico à disposição. Bom, eu gostaria de deixar aqui nossos endereços, se quiserem buscar, mas antes de mais nada, sempre da seguinte forma: o nosso aluno tem que pensar que o concorrente dele não está ali em Rio do Sul, em Blumenau, né, novamente como eu comentei, o concorrente dele está lá fora, em outros países, né? Tem que pensar em algo sempre que seja útil para qualquer pessoa do planeta, né? E que você possa usar ele de qualquer forma. Então, sempre tem que estar essa preocupação. E o mais importante de tudo é que você tem que pensar sempre que o teu negócio tem que ser útil. Se ele não é útil, você não vende, né? Então, sempre desta forma, as pessoas precisam utilizar, as pessoas precisam querer esse teu negócio. E aí as pessoas necessitam desse negócio. Muitas vezes elas não sabem que existe e que necessita. Você tem que procurar e buscar para ela. As coisas hoje e os negócios, eles terão que ser proativos, né? Então, assim, não adianta eu fazer um app. Eu tenho que fazer uma app, mas essa app tem que dizer para as pessoas que você tem que fazer isso, que você deixou de fazer isso, que seria bom você fazer isso, né? Então, assim, é a era, né, do business intelligence. Então, é um negócio com inteligência, não só mais o negócio, tem que ser algo proativo, né? Sempre reinventar algo que já existe, mas com uma inovação.
né? E aí eu vou ter muito sucesso. Parabéns e muito agradecido pela presença de vocês, né? Muito nos honra, vocês são muito importantes para nós. Da mesma forma, o Ayran, foi um prazer enorme estarmos juntos nessa live, né? E da mesma forma o professor Fábio Alexandrini, né? Me senti muito honrado mesmo, né? Em ter sido convidado para participar dessa live com vocês. Muito obrigado. Sucesso para todos. E que venha, né, junto com o trabalho, né? Primeiro o trabalho, depois o sucesso, né? Ele é natural. Show de bola. A mensagem do professor é muito válida, né? Eu sempre digo assim, é colocar a faca nos dentes. Acho que é essa parte do trabalho antes do sucesso. Bora, faca nos dentes, né? Fazer acontecer para depois ter o resultado, né? Como consequência e não como objetivo inicial. Então, é acreditar em vocês, é saber que é possível. A gente está num momento de crise, cenário ideal para empreender, para fazer, para acontecer. A gente vê que depois da crise são retomadas fantásticas que vêm, vários problemas surgem, várias soluções podem ser propostas. A gente mesmo teve o nosso melhor momento, foi realmente durante a própria pandemia, falando do Ambicis. Então isso, se a pandemia é algum motivo, que seja motivo para a gente estar motivado. E é isso que eu mais ou menos tinha para falar hoje. Reforço o convite para Alexandrini, a hora que estiver em Blumenau, vem aqui, o Dalfogo também vem aqui, para todo mundo que está assistindo a nossa conversa, para os alunos, para todo mundo que está aqui no Meet com a gente, a hora que quiser, só estar aqui, vem aqui, qualquer a qualquer momento, a nossa porta está, eu digo, literalmente aberta para a gente mostrar o espaço aqui. Me sinto na responsabilidade de fazer isso aqui no Centro de Inovação também, estar receptivo em mostrar o espaço, falar dele, o quão ele é importante, não para o ambiente de tecnologia, mas sim para a região de Blumenau como necessidade, por muitas vezes básica, de inovar para poder conseguir entregar emprego, entregar qualidade de vida, entregar um ambiente melhor. Então, o propósito disso daqui também está bem lá na frente, né? Agradecer, é muito legal estar participando desse momento aqui. Eu, como professor, também adoro esse momento, tá no meu sangue, enfim, é algo que realmente gosto muito de estar participando de momentos dentro de uma instituição de ensino, desse papel de professor. Fábio, muito obrigado por ter lembrado. Dalfogo, muito obrigado pelo convite. É isso aí, uma boa semana a todos. Muito obrigado.